Você já se perguntou o que realmente acontece no Triângulo das Bermudas? Essa região misteriosa do Oceano Atlântico, entre a Flórida, Porto Rico e as Bermudas, é conhecida por ser palco de desaparecimentos inexplicáveis de aviões e navios. Hoje, vamos explorar as teorias, os mitos e os casos mais estranhos que envolvem o Triângulo das Bermudas. Para começar, vamos entender a geografia do triângulo. Embora o nome sugira um triângulo perfeito, ele é, na verdade, uma área marítima vasta e desafiadora. A região é cheia de correntes oceânicas fortes, tempestades tropicais e condições climáticas imprevisíveis, o que já explica alguns acidentes. Mas será que isso é tudo? Uma das teorias científicas mais mencionadas é a dos campos magnéticos anômalos. Relatos indicam que, ao entrar nessa área, as bússolas podem mudar de direção, causando confusão e desorientação para quem navega por ali. Isso seria um possível motivo para que navios e aviões se perdessem. Mas, até hoje, nenhum estudo conseguiu comprovar se o campo magnético no Triângulo das Bermudas realmente é mais forte ou assustador do que em outras áreas do mundo. Outra teoria científica é a dos bolsões de gás metano. Alguns estudos apontam que o fundo oceânico do Triângulo das Bermudas possui depósitos de metano que podem ser liberados ocasionalmente, criando bolhas gigantes que afetam a densidade da água e fazem embarcações afundarem rapidamente. Essa teoria é intrigante, mas não há provas suficientes para confirmar que essas bolsas de metano realmente causaram desaparecimentos. Além das explicações científicas, o Triângulo das Bermudas também está repleto de casos históricos misteriosos. A missão da Marinha dos Estados Unidos em 1945, conhecida como Voo 19, é um dos casos mais famosos de desaparecimento no Triângulo das Bermudas. Em 5 de dezembro de 1945, 5 aviões bombardeiros da Marinha, do modelo também Avenger, decolaram da Base Aérea Naval de Fort Lauderdale, na Flórida, para um treinamento de navegação e bombardeio. Sob o comando do tenente Charles Taylor, a missão deveria durar apenas algumas horas, com os aviões fazendo um percurso triangular que os levaria a nordeste depois de volta para a base. Durante o voo, algo misterioso começou a acontecer. O tenente Taylor relatou que sua bússola estava falhando e que ele estava desorientado. Ele acreditava estar sobrevoando as Ilhas Florida Keys, ao sul da Flórida, mas na verdade, os aviões estavam bem ao norte. A comunicação de rádio com a torre revelou que a tripulação estava perdida e desorientada, incapaz de localizar a base ou o continente. As condições prejudiciais pioraram, e o combustível começou a acabar. Taylor e sua equipe perderam o contato por rádio e desapareceram completamente. A Marinha enviou uma missão de resgate imediata, incluindo um avião hidroavião PBM Mariner, que também desapareceu com sua tripulação de 13 homens. Nenhum vestígio dos 5 bombardeiros Avenger, do avião de resgate ou das tripulações foi encontrado, apesar de uma busca intensa na região. Até hoje, os aviões permaneceram desaparecidos. O desaparecimento do cargueiro da Marinha dos Estados Unidos USS Cyclops é um dos mistérios mais visíveis e famosos associados ao Triângulo das Bermudas. Em março de 1918, o USS Cyclops, um enorme navio de carvão com mais de 300 metros de comprimento, estava em uma rota de Salvador, no Brasil, para Baltimore, nos Estados Unidos, carregado com manganês. Com uma tripulação de 309 pessoas, o Cyclops era conhecido como um dos maiores e mais modernos navios de sua época, e não havia indicação de problemas antes de sua partida. No entanto, em algum ponto no meio do Atlântico, sem nenhum pedido de socorro ou aviso, o navio desapareceu completamente. Nenhum sinal ou destruição do Cyclops foi encontrado, e nenhuma mensagem de rádio foi recebida. Ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. As investigações conduzidas pela Marinha dos Estados Unidos consideraram várias possibilidades, incluindo um motivo, um ataque de submarino alemão, já que o desaparecimento ocorreu durante a Primeira Guerra Mundial, e falhas mecânicas. Porém, nenhuma evidência sólida foi encontrada para confirmar qualquer uma dessas teorias. Até hoje, nenhum vestígio do USS Cyclops ou de sua tripulação foi encontrado, e o desaparecimento permanece um dos grandes mistérios navais do século XX. Agora vamos para as teorias sobrenaturais.
Um dos mitos mais populares é o de que o Triângulo das Bermudas seria uma espécie de portal dimensional. Essa ideia é fascinante. Algumas pessoas acreditam que embarcações e aeronaves que desapareceriam seriam transportadas para outra dimensão, talvez nunca retornando. Embora sem nenhuma comprovação, a teoria de um portal para outra dimensão alimenta a imaginação de muitos. A teoria de OVNIs no Triângulo das Bermudas sugere que desaparecimentos na região foram causados por abduções ocasionais. Os defensores acreditam que naves extraterrestres sequestrariam aviões e navios para estudos, justificando a ausência de destruições e pedidos de socorro. Há relatos de falhas em instrumentos e visões de luzes estranhas, reforçando a ideia de interferência. Algumas pessoas acreditam que o Triângulo das Bermudas esconde um segredo que está fora do nosso entendimento. Para aqueles que buscam uma explicação mais mística, alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas estaria conectado com a civilização perdida da Atlântida. Segundo essa teoria, a tecnologia avançada de Atlântida ainda estaria ativa no fundo do mar, e as ondas de energia geradas por essa civilização interfeririam com instrumentos e causariam os desaparecimentos. Esse mito é antigo e muito popular, principalmente entre aqueles que acreditam que a Atlântida realmente existe. Desde os séculos XV e XVI, quando exploradores europeus passaram a navegar pela região, o Triângulo das Bermudas já era envolto em mistério e superstição. Os marinheiros da época chamaram a área do Mar do Diabo devido ao alto número de desaparecimentos e às características estranhas que ocorriam ali. Cristóvão Colombo, por exemplo, registrou em seus diários luzes misteriosas no horizonte e comportamento incomum das bússolas enquanto passava pela região. O Triângulo das Bermudas é uma mistura de fatos, teorias e mitos, o que o torna um dos maiores mistérios do mundo moderno. Seria ele apenas uma área com características naturais extremas ou um verdadeiro portal para o desconhecido? Apesar de toda a pesquisa científica e das teorias sobrenaturais, o Triângulo das Bermudas continua sendo um enigma para o qual talvez nunca tenhamos uma resposta definitiva. E você? Acredita nas teorias científicas, nos mitos sobrenaturais ou em algo ainda mais misterioso? Deixe sua opinião nos comentários, curta e compartilhe, e não se esqueça de se inscrever para mais mistérios fascinantes. Até o próximo vídeo. Tchau!